Capítulo 7. Foi um inverno amargo. A temporada de chuva foi seguida por granizo e neve, e depois por uma geada severa que não cedeu até meados de fevereiro. Os animais seguiram com a reconstrução do moinho da melhor maneira que puderam, sabendo muito bem que o mundo externo os estava vigiando e que os seres humanos invejosos regozijariam e triunfariam se o moinho não fosse concluído a tempo. Por maldade, os seres humanos fingiam não acreditar que fora Bola de Neve o destruidor do moinho. Eles diziam que ele tinha caído porque suas paredes eram muito finas. Os animais sabiam que não era esse o caso. Porém, fora decidido que as paredes seriam construídas com 90 centímetros de espessura dessa vez, em vez de 45, como na primeira vez, o que significava coletar quantidades muito maiores de pedras. Por um bom tempo, a pedreira ficou cheia de neve acumulada e nada pôde ser feito. Algum progresso foi feito nos dias gelados e secos que vieram na sequência, mas foi um trabalho cruel e os animais não conseguiam se sentir tão esperançosos com ele como se sentiram na primeira vez. Eles estavam sempre com frio e geralmente com fome também. Boxer e Clover eram os únicos que não perdiam ânimo. Garganta fazia excelentes discursos sobre o júbilo do serviço e a dignidade da labuta, mas os outros animais viam mais inspiração na força de Boxer e no seu inabalável brado "Eu vou trabalhar mais". Em janeiro, a comida minguou. A ração de milho foi drasticamente reduzida e foi anunciado que uma ração extra de batata seria distribuída para compensar. Então, descobriu-se que a maior parte da safra da batata congelara nos montes, que não haviam sido suficientemente cobertos. As batatas ficaram moles e descoloridas, e apenas algumas eram comestíveis. Por dias em sequência, os animais não tinham nada para comer, além de palha e beterraba. A fome parecia encará-los nos olhos. Era vitalmente necessário esconder este fato do mundo externo. Encorajados pelo colapso do moinho, os seres humanos estavam inventando mentiras fresquinhas sobre a granja dos animais. Mais uma vez foi espalhado que os animais estavam morrendo de fome e doenças, e que eles estavam continuamente brigando entre si e haviam recorrido ao canibalismo e ao infanticídio. Napoleão estava completamente ciente dos maus resultados que poderiam vir na sequência se os fatos reais sobre a situação da comida se tornassem conhecidos, e ele decidiu lançar mão do Sr. Whymper para espalhar a impressão contrária. Até então, os animais tinham pouco ou nenhum contato com o Whymper em suas visitas semanais. Agora, contudo, alguns poucos animais selecionados, principalmente as ovelhas, eram instruídos a comentar casualmente ao alcance de seus ouvidos que as rações foram aumentadas. Adicionalmente, Napoleão ordenou que as latas quase vazias do armazém fossem enchidas quase até a borda com areia, que seria então coberta com o restante dos grãos e da farinha. Sob o pretexto adequado, o Whymper foi conduzido até o armazém e teve permissão de dar uma olhada nas latas. Ele foi enganado e assim continuou a relatar ao mundo externo que não havia escassez de alimentos na granja dos animais. Todavia, quando janeiro foi chegando ao fim, ficou óbvio que seria necessário obter mais grãos de algum lugar. Nos últimos dias, Napoleão raramente aparecia em público. Ele passava todo o seu tempo na quinta, que tinha cada porta guardada por cães de aparência feroz. Quando ele emergia, era de maneira cerimonial, com uma escolta de 6 cachorros que o cercavam de perto e rosnavam se qualquer um chegasse perto demais. Frequentemente ele não aparecia nem nas manhãs de domingo. Em vez disso, ele emitia suas ordens através de um dos porcos, geralmente Garganta. Numa manhã de domingo, Garganta anunciou que as galinhas que haviam começado a botar ovos de novo deveriam entregar seus ovos. Napoleão aceitara, através de Whymper, um contrato para 400 ovos por semana. O preço deles
pagaria por grãos e farinha o suficiente para manter a fazenda funcionando até que o verão chegasse e as condições melhorassem. Quando as galinhas ouviram isso, elas soltaram um terrível clamor. Elas já haviam sido alertadas de que esse sacrifício poderia ser necessário, mas não acreditavam que isso aconteceria de verdade. Elas estavam começando a preparar suas ninhadas para a choca da primavera, e elas protestaram, alegando que tomar os ovos agora era assassinato. Pela primeira vez desde a expulsão de Jones, houve algo que lembrava uma rebelião. Lideradas por 3 jovens frangas minorcas, as galinhas empreenderam um esforço determinado para frustrar os desejos de Napoleão. Seu método consistia em voar até os esteios e pôr ovos lá, que acabavam por se espatifar no chão. Napoleão agiu rápida e impiedosamente. Ele ordenou que a ração das galinhas fosse cortada e decretou que qualquer animal que desse um grão de milho que fosse para uma galinha deveria ser punido com a morte. Os cães cuidaram para que essas ordens fossem executadas. Por 5 dias, as galinhas resistiram, mas então elas se renderam e voltaram para os seus ninhos. 9 galinhas morreram nesse período. Seus corpos foram enterrados no pomar, e foi divulgado que elas morreram de coccidiose. O Imper não ouviu nada sobre essa questão e os ovos foram devidamente entregues. Uma carruagem merceeira vinha até a fazenda uma vez por semana para buscá-los. Enquanto isso, não se viu mais sinais de Bola de Neve. Rumores diziam que ele se escondia em uma das fazendas vizinhas, ou na Foxwood ou na Pentfield. Napoleão, a essa altura, estava se entendendo ligeiramente melhor com os outros fazendeiros. Acontece que havia no pátio uma pilha de madeira que fora empilhada 10 anos atrás, após a derrubada de um bosque de faias. Ela estava bem madurada, e então o Imper aconselhara Napoleão a vendê-la. Tanto o Sr. Pilkington quanto o Sr. Frederick estavam ansiosos para comprá-la. Napoleão hesitava entre os dois, incapaz de se decidir. Reparou-se que sempre que ele parecia estar no ponto de firmar um acordo com Frederick, declarava-se que Bola de Neve estaria escondido em Foxwood, ao passo que, quando ele se inclinava para o Pilkington, dizia-se que Bola de Neve estava em Pentfield. De repente, no começo da primavera, uma coisa alarmante foi descoberta. Bola de Neve estaria frequentando a fazenda secretamente à noite. Os animais ficaram tão perturbados que mal conseguiam dormir em suas baias. Todas as noites, dizia-se, ele vinha rastejando sob o manto da escuridão e realizava toda sorte de travessuras. Ele roubava o milho, ele derrubava os baldes de leite, ele quebrava os copos, ele pisava nos canteiros, ele roía as cascas das árvores frutíferas. Sempre que algo dava errado, tornou-se hábito atribuir a culpa à Bola de Neve. Se uma janela se quebrava ou um ralo entupia, alguém certamente dizia que Bola de Neve havia vindo durante a noite e feito aquilo. E quando a chave do armazém foi perdida, a fazenda inteira se convenceu de que Bola de Neve a atirara no poço. Curiosamente, eles continuaram acreditando nisso mesmo, depois que a chave extraviada foi encontrada embaixo de um saco de farinha. As vacas declararam unanimemente que Bola de Neve havia se esgueirado em suas baias e lhes ordenhado enquanto dormia. Dizia-se também que os ratos, que foram bem problemáticos naquele inverno, estariam mancomunados com Bola de Neve. Napoleão decretou que deveria haver uma investigação minuciosa sobre as atividades de Bola de Neve. Com seus cães lhe acompanhando, ele saiu e fez uma ronda de inspeção cuidadosa pelos prédios da fazenda, com os outros animais o seguindo a uma distância respeitosa. Nos intervalos de alguns passos, Napoleão parava e fungava o chão em busca de traços das pegadas de Bola de Neve, que, dizia ele, podiam ser detectadas pelo cheiro. Ele fungou cada canto no celeiro, no estábulo, no galinheiro, na horta, e encontrou traços do Bola de Neve em quase toda parte. Ele colocava seu focinho no chão, dava várias fungadas profundas e exclamava numa voz terrível: "Bola de Neve! Ele esteve aqui.
Eu posso sentir seu cheiro distintamente. E ao som da palavra Bola de Neve, todos os cães davam um rosnado de coalhar o sangue e exibiam suas presas laterais. Os animais estavam completamente aterrorizados. Lhes parecia que Bola de Neve era algum tipo de influência invisível, permeando o ar ao redor deles e lhes ameaçando com todo tipo de perigos. À noite, Garganta os reuniu e, com uma expressão de alarme no rosto, disse que tinha notícias sérias para relatar. Camaradas, bradou Garganta, dando pulinhos nervosos. A coisa mais terrível foi descoberta. Bola de Neve vendeu-se ao Frederick da fazenda Pentfield, que agora mesmo está tramando para nos atacar e tomar a nossa fazenda de nós. Bola de Neve deve agir como seu guia quando o ataque começar. Mas esta não é a pior parte. Nós pensamos que a rebelião do Bola de Neve havia sido causada simplesmente por sua vaidade e ambição. Mas estávamos enganados, camaradas. Vocês sabem qual foi a verdadeira razão? Bola de Neve estava mancomunado com o Jones desde o início. Ele era o agente secreto do Jones o tempo todo. Tudo foi comprovado por documentos que ele deixou para trás e que só descobrimos agora. Para mim, isso explica muita coisa, camaradas. Será que não vimos com nossos próprios olhos como ele tentou, felizmente sem sucesso, fazer com que fôssemos derrotados e destruídos na Batalha do Estábulo? Os animais ficaram estupefatos. Essa era uma maldade que superava em muito a destruição do moinho pelas mãos de Bola de Neve. Levou-se alguns minutos antes que eles pudessem absorver aquilo por completo. Todos eles se lembravam, ou achavam que lembravam, de terem visto Bola de Neve avançando à frente deles na Batalha do Estábulo. Como ele os incentivava e os encorajava a cada momento, e como ele não parou nem por um instante, nem quando os projéteis da arma do Jones feriram suas costas, a princípio houve uma pequena dificuldade em enxergar como aquilo se encaixava na ideia de ele estar do lado do Jones. Até Boxer, que raramente fazia perguntas, ficou confuso. Ele se deitou, enfiou seus cascos dianteiros embaixo de si, fechou os olhos e, com grande esforço, conseguiu reformular seus pensamentos. Eu não acredito nisso, ele disse. Bola de Neve lutou bravamente na Batalha do Estábulo. Eu mesmo o vi. Nós não lhe demos a condecoração de Heróis Animal Primeira Classe logo depois disso? Aquele foi o nosso erro, camarada, pois sabemos agora, está tudo escrito nos documentos secretos que encontramos, que na verdade ele estava tentando nos atrair para nossa ruína. Mas ele foi ferido, disse Boxer. Todos vimos ele correr sangrando. Aquilo foi parte da armação, bradou Garganta. O tiro do Jones pegou apenas de raspão. Eu poderia mostrar os documentos a vocês, escritos pelo próprio, se vocês soubessem ler. O plano era que Bola de Neve, no momento crítico, desse o sinal de fuga e abandonasse o campo para o inimigo. E ele esteve muito perto de obter sucesso. E digo mais, camaradas, ele teria tido sucesso se não fosse pelo nosso heróico líder, o camarada Napoleão. Vocês não se lembram como, no instante em que Jones e seus homens adentraram o pátio, Bola de Neve deu meia volta e fugiu, e muitos animais o seguiram? E vocês não se lembram também que foi nesse momento, quando o pânico estava se espalhando e tudo parecia perdido, que o camarada Napoleão avançou com um brado de morte à humanidade e afundou seus dentes na perna de Jones? Certamente vocês se lembram disso, não lembram, camaradas? Exclamou Garganta, saltitando de um lado para o outro. Agora que Garganta descrevia a cena tão graficamente, parecia aos animais que eles de fato se lembravam disso. De todo modo, eles se lembravam que, no momento crítico da batalha, Bola de Neve havia dado meia volta e fugido. Mas Boxer ainda estava um pouco incerto. Eu não acredito que Bola de Neve era um traidor desde o começo, ele disse finalmente. O que ele fez desde então é diferente.
mas eu acredito que na Batalha do Estábulo ele foi um bom camarada. O nosso líder, o camarada Napoleão, anunciou Garganta, falando bem lento e firmemente. Declarou categoricamente, camaradas, que Bola de Neve era agente do Jones desde o início. Sim, e desde muito tempo antes da rebelião ser concebida. Ah, aí é diferente, disse Boxer. Se o camarada Napoleão diz, deve ser verdade. Esse é o verdadeiro espírito, camarada, bradou Garganta. Mas reparou-se que ele lançou um olhar bem feio para Boxer com seus olhinhos brilhantes. Ele se virou para ir embora, mas parou e acrescentou impressionantemente. Eu alerto para que todos os animais dessa fazenda fiquem de olhos bem abertos, pois nós temos razões para acreditar que alguns dos agentes secretos do Bola de Neve espreitam entre nós nesse exato momento. 4 dias depois, no final da tarde, Napoleão ordenou que todos os animais se reunissem no pátio. Quando todos estavam reunidos, Napoleão emergiu da quinta, usando suas 2 medalhas, pois recentemente ele considera a si mesmo Heróis Animal Primeira Classe e a Heróis Animal Segunda Classe, com seus 9 enormes cães saltitando ao redor de si e proferindo rosnados que causavam calafrios nas espinhas de todos os animais. Todos eles se encolheram em silêncio em seus lugares, parecendo saber com antecedência que algo terrível estava para acontecer. Napoleão parou austeramente, avaliando seu público. Então ele proferiu um guincho estridente. Imediatamente os cães avançaram, apanharam 4 porcos pelas orelhas e os arrastaram, guinchando de dor e terror até os pés de Napoleão. As orelhas dos porcos estavam sangrando, os cães provaram sangue e por alguns momentos eles pareciam um tanto ensandecidos. Para o espanto de todos, 3 deles se lançaram sobre Boxer. Boxer os viu chegando e estendeu seu grande casco, pegando um cachorro em pleno ar e o prendendo no chão. O cão o ganiu por misericórdia e os outros 2 fugiram com o rabo entre as pernas. Boxer olhou para Napoleão para saber se ele deveria esmagar o cão ou deixá-lo ir. Napoleão pareceu mudar de semblante e ordenou rispidamente que Boxer soltasse o cachorro. Ao que Boxer ergueu o casco e o cão se arrastou para longe dali, ferido e uivando. Logo, o tumulto morreu. Os 4 porcos esperavam, tremendo, com culpa escrita em cada linha de seus semblantes. Napoleão então os chamou para que confessassem seus crimes. Eles eram os mesmos 4 porcos que haviam protestado quando Napoleão aboliu as reuniões de domingo. Sem indução adicional, eles confessaram que mantinham contato secretamente com Bola de Neve desde sua expulsão, que eles haviam colaborado com a destruição do moinho e que eles haviam firmado um acordo com ele para entregar a granja dos animais para o Sr. Frederick. Eles acrescentaram que Bola de Neve admitira, para eles em particular, que ele fora um agente secreto do Jones por muitos anos. Quando eles terminaram suas confissões, os cães imediatamente rasgaram suas gargantas, e numa voz terrível, Napoleão exigiu saber se qualquer outro animal tinha algo a confessar. As 3 galinhas, que foram as cabeças na tentativa da rebelião, pelos ovos nessa hora, se apresentaram e declararam que Bola de Neve aparecera para elas num sonho e as incitara a desobedecer às ordens de Napoleão. Elas também foram abatidas. Depois um ganso se apresentou e confessou ter escondido 6 espigas de milho durante a colheita do último ano e os comido à noite. Depois uma ovelha confessou ter urinado no açude. Incitada a fazer isso, disse ela, por Bola de Neve, e outras 2 ovelhas confessaram ter assassinado um velho carneiro, um seguidor especialmente devoto de Napoleão, o perseguindo em volta de uma fogueira quando ele sofria de uma tosse. Todos eles foram assassinados no ato. E assim a história das confissões e execuções seguiu, até que havia uma pilha de corpos jazendo sobre os pés de Napoleão, e o ar estava pesado com o cheiro de sangue, que era desconhecido ali desde a expulsão de Jones. Quando tudo acabou, os animais restantes, com exceção dos porcos e dos cães, saíram de fininho em conjunto. Eles estavam abalados e desolados.
Eles não sabiam o que era mais chocante: a traição dos animais que haviam se mancomunado com Bola de Neve, ou a cruel retribuição que eles acabaram de testemunhar. Nos velhos tempos, sempre houve cenas de derramamento de sangue igualmente terríveis, mas parecia a todos que aquilo era bem pior agora que estava acontecendo entre eles. Desde que Jones deixou a fazenda até hoje, nenhum animal havia matado outro animal, nem mesmo um rato fora morto. Eles se dirigiram para o pequeno montículo onde o moinho incompleto se encontrava, e em comum acordo todos se deitaram, como se estivessem se agrupando para obter calor. Clover, Muriel, Benjamin, as vacas, as ovelhas e todo o bando de gansos e galinhas, todos, deveras, exceto a gata, que desaparecera subitamente pouco antes de Napoleão ordenar que os animais se reunissem. Por algum tempo, ninguém falou. Apenas Boxer permaneceu de pé. Ele andava de um lado para o outro, balançando sua longa cauda negra contra seus flancos e ocasionalmente proferindo um relincho de surpresa. Por fim, ele disse: "Eu não entendo isso. Eu jamais teria acreditado que uma coisa dessas pudesse acontecer na nossa fazenda. Isso deve ser por causa de algum erro nosso. A solução, a meu ver, é trabalhar mais. De agora em diante, eu vou me levantar 1 hora mais cedo de manhã." E ele saiu em seu trote pesado e se dirigiu para a pedreira. Tendo chegado lá, ele coletou 2 cargas sucessivas de pedras e as arrastou até o moinho antes de se recolher para a noite. Os animais se aconchegaram em volta de Clover sem falar nada. O montículo onde eles se deitavam dava um amplo prospecto do interior. A maior parte da granja dos animais estava ao alcance de seus olhos. A longa pastagem se estendendo até a estrada principal. O campo de feno, a mata, o açude, os campos arados, onde o trigo novo estava grosso e verde, e os telhados vermelhos dos prédios da fazenda, com a fumaça rodopiando das chaminés. Era uma noite clara de primavera. A grama e as sebes vicejantes douradas pelos raios horizontais de sol. Nunca a fazenda, e com uma espécie de surpresa, eles se lembravam que aquela era a fazenda deles, cada centímetro era de sua propriedade. Parecera aos animais um lugar tão desejável. Quando Clover olhou para a encosta do morro abaixo, seus olhos se encheram de lágrimas. Se ela pudesse dar voz a seus pensamentos, seria para dizer que isso não era o que eles visaram quando eles decidiram anos atrás trabalhar para sobrepujar a raça humana. Aquelas cenas de terror e matança não eram o que eles almejavam naquela noite, quando o velho major os incitou pela primeira vez à rebelião. Se ela própria tivesse alguma imagem do futuro, teria sido o de uma sociedade de animais livres da fome e do açoite, todos iguais, cada um trabalhando de acordo com sua capacidade, os fortes protegendo os fracos, como ela protegera a ninhada perdida de patinhos com sua pata dianteira na noite do discurso do major. Em vez disso, ela não sabia o porquê, eles haviam chegado a um tempo em que ninguém se atrevia a dizer o que pensa, quando cães ferozes e rosnentos vagavam por toda parte, e em que você tinha que assistir quando seus camaradas eram rasgados em pedaços, depois de confessarem crimes chocantes. Não havia nenhuma ideia de rebelião ou desobediência em sua mente. Ela sabia que, mesmo como as coisas estavam, eles estavam bem melhores do que nos dias do Jones, e que, antes de tudo, era necessário prevenir o retorno dos seres humanos. Aconteça o que acontecer, ela se manteria fiel, trabalharia duro, executaria as ordens que lhe fossem dadas e aceitaria a liderança de Napoleão. Mesmo assim, não foi para isso que ela e todos os outros animais nutriram esperanças e labutaram. Não foi para isso que eles construíram um moinho e enfrentaram as balas da arma do Jones. Esses eram seus pensamentos, embora ela carecesse das palavras para expressá-los. Enfim, sentindo que isso, de algum modo, estaria substituindo as palavras que ela era incapaz de encontrar, ela começou a cantar Bichos da Inglaterra. Os outros animais sentados ao redor dela a acompanhavam,
e eles cantavam a canção 3 vezes seguidas, bem melodiosamente, mais lenta e lamentosamente, de um modo que eles nunca haviam cantado antes. Eles haviam acabado de cantar pela 3ª vez quando Garganta, acompanhado por 2 cães, lhes abordou com um ar de quem não tem nada de importante para dizer. Ele anunciou que, através de um decreto especial do camarada Napoleão, Bichos da Inglaterra fora abolida. De agora em diante estava proibido cantá-la. Os animais foram pegos de surpresa. Por quê? Chorou Muriel. Não é mais necessário, camarada, disse Garganta rigidamente. Bichos da Inglaterra era a canção da rebelião, mas a rebelião agora está completa. A execução dos traidores essa tarde foi o ato final. Os inimigos externos e internos foram derrotados. Em Bichos da Inglaterra, nós expressávamos o nosso anseio por uma sociedade melhor nos dias que virão. Mas essa sociedade foi estabelecida agora. Claramente, essa canção não tem mais propósito. Embora estivessem assustados, alguns dos animais possivelmente teriam protestado. Mas, nesse momento, as ovelhas dispararam seu habitual balido de 4 pernas bom, 2 pernas ruim, que se seguiu por vários minutos e pôs fim à discussão. Então, Bichos da Inglaterra não foi mais ouvido. Em seu lugar, Mínimo, o poeta, compôs outra canção que começava com Granja dos animais, jamais lhe farei mal. E ela era cantada todas as manhãs de domingo após o içamento da bandeira. Mas, de algum modo, nem a letra e nem a melodia jamais pareceram aos animais fazer justiça a Bichos da Inglaterra.